alugamos uma casa abandonada em Saquarema. E nossa visitante de ontem continua por aqui, sendo muito mimada e fazendo a parte dela na limpeza do jardim. Bom dia, amora linda, né? E hoje encontramos mais uma colmeia por aqui. E ainda não temos certeza de qual espécie de abelha é essa. Então, se tiver algum especialista, nos ajude a identificar, por favor. Hoje vamos cuidar um pouco mais da área do jardim, dessa vez o da frente da casa. Logo que chegamos na Casa das Corgas, nós fizemos uma grande limpeza nos galhos da bougainville que estavam tomando conta de uma grande parte do quintal. E como eram galhos muito pesados e cheios de espinhos, nós acabamos deixando eles empilhados para secarem ao sol e assim facilitar a retirada. E como eles ficaram muito perto do muro, estava praticamente impossível continuar a limpeza e poda das plantas, pois os espinhos deles não permitiam que passássemos entre eles. Então a gente precisava puxar mais para o meio do quintal para poder trabalhar na limpeza do restante das plantas. Já havíamos tentado retirar os galhos um a um, mas eles formaram um emaranhado de espinhos tão denso que não conseguimos. Então a ideia era passar uma corda em volta de toda a pilha de galhos para tentar arrastar ela inteira puxando com o carro. Mas nós queríamos fazer a limpeza hoje, e não tinha ninguém de carro por aqui no momento. Então tentamos fazer nós mesmos. E não é que a gente conseguiu? Tamanho dos espinhos. Ah, é mais uma cisterna, Jesus. Amém. Meu Deus, que medo é esse de falta de água? Porra, a gente precisa. Bom, temos mais uma cisterna. Então talvez essa é a explicação para esse tanto de registro que tem aqui. Que a gente não sabe o que é. Tem muito registro nessa casa. Lembra do quebra-cabeça hidráulico? Então ele ainda não foi resolvido. Ainda tem muita coisa para descobrir. Não tem relógio Não, a gente vai ter que pedir. hidráulico? O relógio era aqui. Aqui era uma cisterna. Aqui tem um monte de registro. E lá é a casa. Agora, para onde esses registros vão? Boa pergunta. Eu sempre amei as flores da bougainville, mas não imaginava que seria tão difícil lidar com a poda de uma que já estava sem manutenção há mais de uma década. Os galhos cresceram muito embaraçados e, como disse antes, tomaram conta de boa parte do jardim. Então, por mais que eu ame o efeito que as folhas coloridas dela dão no ambiente, eu sabia que não ia dar para mantê-las como estavam. Primeiro que a gente precisa trabalhar na revitalização do muro, e segundo que os galhos estavam tão altos que já estavam se enrolando na fiação dos postes da rua. Então decidimos cortar alguns dos galhos para diminuir o seu volume e assim poder chegar até o muro para fazer a limpeza e a nova pintura. Fora os galhos, ainda tinha também muito capim crescendo entre eles, com muitos metros de altura, o que estava deixando a fachada da casa com aquela típica cara de abandono, que estamos trabalhando tanto para mudar. Então comecei a retirar aos poucos os galhos que estavam desordenados, para conseguir alcançar as toceiras de capim. Mas conforme o muro foi aparecendo e o ambiente foi clareando, eu fui me empolgando. E resolvi fazer logo uma poda drástica. Resolvi cortar todos os galhos mais finos para podermos ter acesso a todo o muro. E depois, conforme as plantas forem crescendo novamente, vamos tutorando e controlando para que ela cresça no contorno da cerca, ao invés de deitar para dentro do quintal como aconteceu antes. E nem eu imaginava que conseguiria, mas a vontade de ver tudo limpinho e organizado nesse jardim fez eu tirar forças de onde eu nem imaginava que tinha. Claro que em alguns momentos eu tive que pedir auxílio com o machado aos meninos, pois não tenho muita habilidade com ele, mas no geral foi quase tudo com o alicate. E então eu descobri uma grande amizade com uma nova ferramenta, a foice. E juntas nós conseguimos fazer a poda mais difícil da minha vida até agora, por 2 motivos. O primeiro motivo são os espinhos, que fizeram o trabalho ser muito mais demorado e doloroso. E o segundo motivo foi porque cada galho cortado era uma lamentação pelas flores que estavam brotando. Mas eu sei que logo elas vão crescer de novo, e depois de adubadas e tutoradas, tenho certeza de que ficarão ainda mais bonitas. E no final da tarde, eu já não estava mais aguentando erguer a foice
de tanta dor nos braços e nas costas. Então chamei o Sondal para me ajudar com os galhos mais grossos. E ele terminou o trabalho para mim com um machado. E o resto do mato, a gente não vai ter que se preocupar, pois nossa nova ajudante prometeu que vai dar um jeito por aqui. E para melhorar ainda mais, quando já estávamos finalizando os trabalhos, parou um caminhão na frente da casa, com uma entrega especial. A Telas São Jorge nos enviou um rolo de tela para galinheiro, para podermos arrumar o cercado da área externa do galinheiro e assim poder soltar nossos pintinhos durante o dia, para ciscarem na área aberta, embaixo do cajueiro. Então se preparem, que nos próximos episódios teremos reforma na mansão dos pintinhos. E por hoje é só. Mais uma parte do terreno saindo do abandono e mais uma ajudante na limpeza. Deixa eu fazer carinho em você. Ai, que linda! Que linda, Amora! Se mexe devagar perto de mim, Amora, porque eu ainda tenho medo, tá? Obrigada por vir ajudar a gente na limpeza, dona Amora. Muito obrigada.